Uma das características da Igreja Cristã Apostólica era a sua diversidade. A Igreja Cristã não era composta por clones, ou seja, por pessoas iguaizinhas, com o mesmo pensamento, com o mesmo comportamento, com a mesma conformação física, com a mesma raça, com o mesmo gênero. Na verdade, a Igreja Cristã Apostólica, a Igreja do primeiro século, era composta de pessoas de diversas raças, diversos gêneros, de diversas nacionalidades, negros, brancos, judeus, estrangeiros. E essa diversidade é que dava a riqueza da igreja. Ainda hoje as empresas, quando pensam nos seus recursos humanos, em compor as suas equipes, entendem que é necessário e é muito conveniente ter equipes multidisciplinares, equipes de pessoas diferentes, equipes de pessoas que pensam diferente. Algumas são mais minuciosas, outras são menos minuciosas. Algumas têm mais uma característica artística, outra mais analítica. E assim a composição das equipes para trabalhos procuram a diversidade. O Senhor Jesus também procurou a diversidade quando escolheu os discípulos. Vamos pensar em Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E o que a gente pode esperar de um cobrador de impostos? É que ele seja metódico, que ele cuide bem administre bem as atividades em geral. Pedro era um pescador impulsivo, colérico. Já tomava decisão logo em seguida. Tomava atitudes e muitas vezes se arrependia delas, mas já tinha tomado. Esse era bom para ser um líder e foi o que Pedro se tornou, o líder da igreja evangélica. João era o discípulo amado, tinha uma característica amorável. Se a gente olhar o evangelho de João, a gente vê como ele expressa o amor de Jesus e também o amor dele para com Jesus. André, vimos já nas lições passadas, era sociável. No milagre da multiplicação dos pães, ele que havia encontrado lá um menino já que tinha o peixinho e tinha o pão para que pudesse ser multiplicado pelo Senhor Jesus. Mas ainda Tomé era um desconfiado, um questionador, um inquiridor, um perguntador. Ele não aceitava de pronto antes de verificar se realmente era verdade. O apóstolo Paulo compara a igreja cristã como um corpo. Vamos ver lá 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, do Espírito Santo. O corpo humano, irmãos, é formado de diversos órgãos, e esses órgãos formam aparelhos, não é? Um aparelho digestivo, começa na boca, não é? A língua, os dentes, o esôfago, o estômago, depois os intestinos. Cada um tem uma função, não tem um mais importante do que o outro. E nós, quando ficamos doentes, irmãos, às vezes ficamos doentes por causa de uma coisinha que não está funcionando, uma glândula que não está funcionando. E você tem que ser medicado por conta daquilo. Todos são importantes. E nesse corpo, que o apóstolo Paulo narra, o corpo da igreja de Deus, é o Espírito Santo que dá vida a todos os órgãos. Quem opera é o Espírito Santo. O versório da nossa lição, ele é 1 Coríntios 12, 11. Ele diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Nós vamos ver ainda nessa lição, irmãos, os dons do Espírito. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando assim, olha, o Espírito Santo é quem opera tudo.
E ele opera de maneira diferente com pessoas diferentes. Ele dá determinados dons para uns e determinados outros para outros. Todos são importantes e necessários. Vamos ver ainda no mesmo capítulo 12, o verso 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Na igreja, irmãos, as pessoas que parecem ser mais fracas, as pessoas mais humildes, são tão necessárias como aquelas mais importantes, porque é o Senhor, é o Espírito Santo quem distribuiu os dons e é o Espírito Santo quem trouxe essas pessoas para o corpo da igreja. Quero ler um texto que está na nossa lição. O membro aparentemente mais insignificante da igreja é uma parte essencial do corpo de Cristo e recebeu o dom do Espírito Santo. Aquele irmãozinho humilde, ele recebeu o dom do Espírito Santo. Aquele irmão que canta muito bem, recebeu o dom do Espírito Santo. Aquele que administra, o tesoureiro da igreja, recebeu o dom do Espírito Santo. Os diáconos receberam o dom do Espírito Santo. As diaconisas, as dorcas, irmãos, receberam o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Todos eles, irmãos, são importantes e úteis. Para Deus, não há diferença de pessoas, não há diferença de importância, mas todos aqueles que militam na obra de Deus, que militam na igreja, que testemunham, são importantes e úteis.